Quando eu estava no último ano do ensino médio, comecei a trabalhar como babá para uma mãe solteira chamada Mariana. Ela tinha 2 filhos, Laura, que tinha 12 anos, e Rafael, que tinha 7. Mariana acabara de se divorciar do marido, e comecei a trabalhar como babá para sua família antes da separação. Então tive uma visão próxima da situação complicada que estava ocorrendo. Depois que o divórcio foi finalizado, Mariana recebeu uma boa quantia em dinheiro e acabou comprando uma casa antiga de tijolos brancos de 2 andares em um bairro histórico da minha cidade. Quando digo que a casa era antiga, é sério. Era daquelas antigas que tem um cheiro característico, o tipo de antigo em que você ouve cada rangido do assoalho. O tipo que parece estar impregnado de tanta história que você não pode deixar de sentir que as memórias estão vazando pelas paredes. Era o tipo de antigo que durante o dia parecia agradável, até mágico, mas à noite parecia estranho, aterrorizante, como se você fosse apenas um convidado de passagem por uma estrutura que permaneceria muito depois de você ter ido embora. Uma noite de sexta-feira, enquanto estava cuidando das crianças, que era uma noite normal com elas, Mariana sempre dizia que tinha planos de jantar com amigos, mas eu sabia que ela ia a um bar e acabava se embriagando porque sempre voltava para casa e deixava o dinheiro sobre a mesa de jantar dizendo obrigada com voz arrastada, antes de subir as escadas incrivelmente rangentes sem nem mesmo cruzar comigo. Nesta noite, era por volta das 9 da noite, e eu acabara de colocar as crianças para dormir. Cada uma tinha seu próprio quarto, mas dormiam nos beliches de Rafael porque Laura odiava dormir sozinha. Normalmente, Laura ficava acordada um pouco e brincava com o tablet antes de adormecer, mas Rafael costumava adormecer bastante rápido uma vez que eu conseguia fazê-lo parar de se levantar, seja para beber água, ir ao banheiro, ou para que eu contasse outra história. Literalmente levava entre 20 e 30 minutos para conseguir fazê-lo dormir. De qualquer forma, era por volta das 9 da noite, eu estava sozinha embaixo na sala de estar, que era a verdadeira sala de estar, já que a sala de estar não tinha televisão, e era mais uma sala de estar formal, e a sala de estar tinha sua própria porta. Havia apenas uma forma de entrar e sair daquela sala, e eu a deixei aberta para poder ouvir lá em cima no caso das crianças precisarem de mim, ou se tentassem sair da cama. Enquanto eu estava sentada no sofá zapeando os canais tentando encontrar algo para assistir na televisão, ouvi um leve toque na porta da frente. De onde eu estava sentada, conseguia ver a porta da frente porque era um tiro direto da sala de estar, e o sofá estava o suficientemente para trás, para que tudo o que eu precisasse fazer fosse inclinar a cabeça para trás. Devo notar aqui que as únicas luzes acesas dentro da casa eram a luz do corredor lá em cima, as luzes da sala de estar e uma pequena luminária na cozinha. A única luz que me permitia ver a porta da frente era a que projetava pela escada. A porta da frente tinha 2 janelas finas de cada lado, mas estavam com as cortinas fechadas. Além da porta sólida e das 2 janelas com cortinas, não conseguia ver do lado de fora do alpendre da frente. Talvez fosse porque a casa era tão antiga e costumava ouvi-la ranger o tempo todo, ou porque sou maníaca por trancas e mantenho todas as entradas, incluindo as janelas, bem fechadas em qualquer lugar que eu esteja. Vi filmes de terror demais para esquecer de trancar uma porta. Então, não fui olhar pela janela. Simplesmente decidi ignorar, embora definitivamente tenha acelerado minha adrenalina. Continuei zapeando os canais da televisão. Neste ponto, eu não estava mais prestando atenção à televisão. Talvez tenha passado 1 minuto e ouvi o toque novamente, mas desta vez foi um pouco mais alto. Suficientemente alto para não poder ignorá-lo como um rangido da casa, mas suave o suficiente para não acordar as crianças. Agora não tinha mais escolha a não ser me levantar do sofá e olhar pela janela, tentando ser discreta. Agachei-me e olhei pela janela de um ângulo muito baixo, na esperança de que se alguém estivesse olhando pelas cortinas, não me visse. Mas quando abri as cortinas, não vi ninguém. A única coisa que vi foi uma rua vazia, iluminada pelos clássicos postes de luz e um alpendre da frente muito escuro, devido às sombras de várias árvores grandes. Não vou mentir, estava bastante assustada. Era uma estudante do último ano do ensino médio, cuidando de 2 crianças que dormiam em uma casa grande e antiga que já me dava calafrios. Literalmente, estava no cenário de todos os filmes de terror neste momento,
Tinha adrenalina demais para voltar a assistir televisão, mas não me sentia ameaçada o suficiente para chamar Mariana ou a polícia ainda. Optei por me sentar no primeiro degrau da escada, que estava bem em frente à porta, e mexer no meu telefone. Antes de ir me sentar, simplesmente chequei a fechadura da porta da frente apenas para garantir. Juro que, talvez 10 segundos depois de me sentar, ouvi o toque novamente. Mas desta vez, em vez de ser discreto, simplesmente olhei pela cortina na altura dos olhos bem a tempo de ver alguém correr atrás de uma das árvores no alpendre da frente. Digo a você que literalmente soltei um suspiro de alívio. Onde cresci, o jogo de tocar e correr era comum entre adolescentes, e eu podia lidar com brincadeiras inofensivas. Normalmente, para fazer com que aqueles que corriam parassem, apenas acendia a luz do alpendre. Então, foi o que fiz. Ri um pouco enquanto voltava para o sofá. Deveria ter raciocinado que era apenas uma brincadeira desde o início, mas quando minha bunda bateu no sofá novamente, ouvi outro toque, mas desta vez foi ainda mais alto do que os anteriores. Agora, minha ansiedade se transformara em irritação. Tinha 2 crianças dormindo lá em cima, e se esse toque persistisse, poderia acordá-las, o que me deixaria com a tarefa de fazê-las dormir de novo. Então, levantei-me rapidamente, abri uma das cortinas, revelando um alpendre da frente vazio, e acendi a luz do alpendre 5 ou 6 vezes, deixando-a acesa depois de terminar. Mas em vez de voltar para o sofá, fiquei ali esperando, com a cortina aberta, desafiando qualquer adolescente a tentar tocar a campainha novamente ou bater na porta mais uma vez. Depois de alguns minutos, me senti segura de que os tinha feito ir embora. Então, apaguei a luz do alpendre, fechei as cortinas e voltei para a sala de estar. Mas o que me recebeu 5 minutos depois foi o toque mais alto que já ouvira. Honestamente, soava como se alguém estivesse tentando derrubar a porta. Neste ponto não sabia qual sentia mais, se medo ou raiva. Tinha 2 crianças dormindo lá em cima e se esse toque persistisse poderia acordá-las, o que me deixaria com a tarefa de fazê-las dormir de novo. Então levantei-me rapidamente, abri a cortina novamente, acendi a luz e me deparei cara a cara com uma pessoa vestida com uma fantasia completa de coelho. Pense no coelho da Páscoa. Mas a fantasia parecia ter 50 anos e estava incrivelmente suja. Por cerca de 10 segundos, simplesmente fiquei ali em estado de choque total. Uma fantasia de coelho assustadora era a última coisa que eu esperava ver. Um adolescente rindo alto, com certeza. Um fugitivo da prisão empunhando uma faca, talvez. Mas um coelho sujo e velho nem mesmo estava considerando. A parte mais assustadora foi que ele ficou completamente parado, olhando fixamente para a frente através da porta da frente, até que lentamente virou a cabeça com a máscara e me olhou diretamente nos olhos. Foi aí que notei que os olhos de malha que essas fantasias costumam ter, você sabe, aqueles que permitem que a pessoa veja algo, tinham sido completamente cortados. Então, na verdade, estava olhando diretamente nos olhos da pessoa que estava dentro daquela fantasia. E foi isso que ativou meu instinto de lutar ou fugir. Não porque havia um estranho coelho assustador no alpendre da frente, mas porque aqueles olhos pareciam tão vazios que senti que poderia ser sugada se os olhasse por muito tempo. Dei um pulo para trás da janela. Tirei o celular do bolso de trás e comecei a discar para o 911, mantendo meus olhos no homem coelho, mas me afastando um pouco da janela. 911, por favor, diga sua emergência. E tem um homem no meu alpendre da frente com uma fantasia de coelho assustadora. Ele tem batido na porta há mais de 10 minutos. Ok, senhora, ele ainda está no alpendre agora? Sim, ele está me olhando através da janela. Você pode mandar alguém aqui, por favor? Rápido, estou cuidando de 2 crianças. Tudo bem, pode me dar seu nome e endereço? Enviaremos alguém imediatamente. Eu dei meu nome e endereço, e então perguntei: quão rápido eles podem chegar? Algo parece estar realmente errado. Temos oficiais por perto e eles devem chegar em breve. Apenas fique na linha comigo até que cheguem. Oh, ok. Antes que qualquer um de nós tenha a chance de dizer mais alguma coisa, sinto um puxão na minha camisa que quase me faz pular. Estive tão focada na chamada telefônica e em manter um olho no homem coelho que não ouvi as crianças descendo as escadas. Quando me virei para olhá-los, as crianças me olharam e viram o homem coelho, e ambas soltaram um grito arrepiante que fez meu sangue gelar. Isso então ativou o homem coelho, que começou a bater freneticamente na porta da frente novamente. Ao ver a reação deles e as 2 crianças aterrorizadas,
As envolvi em meus braços e as levei rapidamente para a sala de estar, fechando a porta atrás de nós. Mesmo através da porta da sala fechada, ainda podíamos ouvir as batidas. As batidas pararam, eu disse. Sim, está quieto agora, responderam. Tudo bem, os oficiais estão a alguns minutos de distância. Vocês e as crianças podem tentar encontrar um lugar seguro para se esconder? Estamos na sala de estar com a porta trancada. Realmente não há um lugar para se esconder aqui. Tudo bem, mantenham a porta trancada e fiquem onde estão. Os oficiais chegarão em breve. Vocês ainda conseguem ouvi-lo lá fora? Sim, é muito alto, tenho medo que vá quebrar a porta. Tudo bem, os oficiais estão a 1 minuto de distância. Você pode descrever a fantasia que essa pessoa está usando? É uma fantasia branca de coelho velha. Parece muito suja e os olhos estão cortados. Você tem certeza de que é um homem? Mas antes que eu pudesse responder, as batidas na porta da frente pararam. As batidas pararam, gritei. Sim, está quieto agora. Tudo bem, mantenham-se onde estão, os oficiais chegarão em breve. Mas a porta estava trancada. Sempre mantenho a porta trancada. Eu verifiquei mesmo depois daquele segundo golpe do homem-coelho. Mas quando a polícia chegou, a porta da frente estava aberta, apesar de saber que estava trancada. Eu até tinha verificado depois daquele segundo golpe do homem-coelho. Mas o homem-coelho não estava em lugar algum à vista. A polícia fez uma busca na casa, que estava vazia. Não havia ninguém dentro, exceto nós 3. E eles não conseguiram encontrá-lo ao redor do exterior da casa também. Disseram que fariam uma busca na área, mas não tenho certeza se encontraram algo. Deixaram um oficial do lado de fora da casa até Mariana chegar em casa. Liguei para ela assim que a polícia chegou até nós naquela sala. E consegui desligar o telefone com o 911. Acho que eles podiam ver o quanto eu estava afetada. Recusei-me a cuidar de qualquer criança por um longo tempo depois daquela noite. Talvez um ano inteiro. E quando voltei a cuidar de crianças, saltava sempre que ouvia algo lá fora depois de escurecer. Até hoje, não sei se alguma vez encontraram o homem-coelho. Não sei quais eram as intenções dele. Talvez só quisesse assustar pessoas aleatórias ou talvez fosse algo pior. Mas, de qualquer forma, foi de longe a coisa mais assustadora que já me aconteceu enquanto estava cuidando de crianças nunca. Vou te contar minha história, mas preciso omitir alguns detalhes identificáveis. Eu estava morando em um lugar muito isolado. Recebi uma recomendação de um dos meus amigos que estava muito ocupado para cuidar dessa família que estava de férias por perto, em uma casa perto do oceano. A casa estava a menos de 1 milha da praia, com apenas areia entre nós e ela. Havia apenas um par de casas de férias, e todas estavam completamente escuras quando chegamos. O pai me buscou em casa. Não havia lua nem luzes de rua, então não conseguia ver o oceano. Mas estávamos perto o suficiente para poder ouvi-lo. Isso já teria sido assustador o suficiente por si só, mas isso nem sequer foi o mais assustador. Então os pais saíram. Comemos pipoca e assistimos um pouco de televisão por cerca de 1 hora antes de irmos dormir. O menino tinha cerca de 3 ou 4 anos, não tenho certeza. Ele não falou comigo em absoluto, cumprindo todos os pontos da lista de verificação típica dos filmes de terror. Isso foi o assustador número 2. Coloquei-o no berço de viagem para dormir e me instalei em uma cadeira no quarto porque pensei que talvez tivesse medo de dormir sozinho em um lugar estranho com os pais fora. Mas ele continuou ajoelhado e me olhando através da parede de tela por cerca de 30 minutos. Tentei convencê-lo a deitar e até ofereci para contar 1 ou 2 histórias. Nesse momento, a mãe liga para ver como está indo. Informo que ele não está adormecendo e ela me diz: você tem que deixá-lo sozinho lá e fechar a porta. Você pode deixar a luz acesa e simplesmente ignorar o que ouvir. Ele eventualmente se cansará. Eu estava super confusa, mas ok, fiz o que ela disse. Desejei-lhe boa noite, fechei a porta e ele continuou me olhando. Fui sentar-me no quarto ao lado quando começou um barulho surdo. Começou devagar e depois aumentou. Então me levantei para dar uma olhada no quarto e ver o que estava acontecendo. Eu sei que a mãe me disse para não me preocupar com isso, mas eu tinha que ver o que diabos estava acontecendo. Olhei, e ele estava batendo com a cabeça no lado do berço com bastante força.
Mas novamente era um daqueles berços de viagem frágeis, mais como um cercadinho, então não ia se machucar muito. Mas ele estava levantando toda a coisa alguns centímetros do chão, com a força de sua cabeça batendo nela. Assim que fui fechar a porta novamente, ele parou imediatamente e me olhou fixamente com aquele rosto em branco e assustador. Fechei a porta rapidamente, e os batimentos começaram de novo, e depois continuaram por mais 20 ou 30 minutos antes de parar. Olhei uma última vez e ele estava profundamente adormecido, com o traseiro para cima e o rosto no colchão, virado de lado para garantir que pudesse respirar. As próximas 3 horas de completo silêncio foram um pouco torturantes. Mal podia esperar para sair. Talvez esse menino tivesse alguns problemas com a falta de fala e seu comportamento, mas não ser avisado em absoluto foi um pouco errado por parte dos pais. Não é preciso dizer que, não surpreendentemente, nunca mais cuidei deles. Deus, isso aconteceu há cerca de 20 anos, então os detalhes estão um pouco embaçados. Eu estava no ensino médio. Morava em um bairro de classe média alta em uma pequena cidade no Brasil, com praticamente nenhum crime. Acabei de começar a cuidar de crianças e fiz um curso completo de cuidados infantis em um hospital local. Depois de colocar alguns panfletos, consegui meu primeiro emprego. Foi em uma casa no meu bairro, a cerca de 5 minutos a pé da minha casa. Eles tinham uma menina mais velha que tinha talvez 8 ou 9 anos e um menino pequeno. A mãe estava me explicando sua rotina e então me deu um pequeno tour pela casa. Entramos no quarto do filho e ela disse algo como: "AM, que estranho, por que está aberta a janela?" Ela rapidamente fechou a janela e pareceu um pouco distraída desde então. Ela passou rapidamente pelo resto do tour e então me disse para ir passar um tempo com as crianças enquanto ela terminava de se arrumar. Cerca de 2 minutos depois ela entra apressada, nos apressa para sair pela porta e depois para fora. Estou bastante confusa neste ponto, mas sendo uma garota tímida e desajeitada do ensino médio, simplesmente aceito. Uma vez que chegamos à entrada, ela me leva para o lado e me diz que voltou ao quarto depois de notar que aquelas janelas estavam abertas e viu que a maioria de suas joias tinha desaparecido. Pouco depois de me contar isso, cerca de 10 viaturas da polícia chegam, com armas em punho, todo o equipamento. Os policiais me disseram para ir embora. Então fui para casa, bastante aterrorizada. Acontece que o ladrão que tinha entrado na noite anterior ainda estava escondido no armário do filho, bem ao lado de onde estávamos parados quando a mãe percebeu que as janelas estavam abertas. Realmente não gosto de imaginar ou me perguntar o que teria acontecido se ela não tivesse notado aquela janela aberta e me deixado lá para cuidar de seus 2 filhos. Desnecessário dizer que esse foi o começo e o fim da minha carreira como babá. Costumava cuidar de uma família que tinha 2 filhos, de 10 e 12 anos. Eles eram muito mais fáceis de cuidar do que se costuma ouvir sobre crianças dessa idade. Eles brincavam muito do lado de fora, no quintal dos fundos. Até tinham uma casa na árvore completa onde passavam muito tempo. Muitas vezes, quando eu estava lá cuidando deles, passavam muito tempo brincando nessa casa na árvore. Havia até vezes em que seus pais permitiam que eles acampassem naquela casa na árvore, normalmente apenas no verão, mas nesses casos eu só precisava ir lá checar de vez em quando. Isso aconteceu durante um verão bastante quente. As crianças estavam animadas para dormir do lado de fora na casa da árvore naquela noite e sua mãe me disse que estaria tudo bem. Eu só precisava checá-los de vez em quando. E eu costumava fazer isso, mesmo depois de eles adormecerem. Então eu fui e vim várias vezes. As crianças ficavam acordadas até tarde lendo quadrinhos e sendo crianças. Quando fui verificar por volta das 11, eles finalmente haviam adormecido. Desliguei a luz e voltei para casa. No caminho de volta, parei por um momento. Havia uma luz acesa no segundo andar da casa, o que não era incomum por si só, mas enquanto eu voltava, vi a luz se apagar. Definitivamente não era um caso de meus olhos me pregarem uma peça. Não estava certo do que fazer no começo, mas peguei meu celular e liguei para o 911.
Depois disso, subi rapidamente até a casa da árvore, liguei a luz e acordei as crianças. Não contei a eles o que tinha visto, apenas disse que ouviriam sirenes da polícia e não se preocupassem com isso. Logo a polícia chegou e os observei da casa da árvore enquanto entravam. Logo depois, um policial veio até a casa da árvore para nos informar que poderíamos descer. Observei novamente enquanto saíam da casa com um homem algemado. Tinham-no encontrado agachado no armário do quarto das crianças, segurando uma faca. Não sei se ele estava esperando por eles, e não sei se estava esperando por mim. Talvez estivesse apenas lá para roubar o lugar. Tudo o que sei é que sou muito grato por ter visto aquela luz se apagar. Foi estranho cuidar de uma família para a qual eu tinha estado fazendo isso durante vários anos. Eles sempre me pagavam muito bem, e me davam dinheiro extra para pizza para o jantar, e todas essas coisas. Depois de algumas horas que os pais foram embora, e uma vez que as crianças terminaram toda a sua tarefa, procedi a pedir a pizza. Quando o entregador de pizza chegou, era um cara diferente do que eu tinha visto antes. No começo foi um pouco desconfortável. Parecia não perceber que eu estava lá, apenas me deu este olhar assustador. Depois de um momento, ele olhou para o carro e me disse que havia cometido um erro com a pizza. Voltou para o carro, pegou outra pizza e voltou para entregar esta. Ele me deu a pizza, eu paguei e ele foi embora. Quando abri a pizza, notei que na verdade tinham me dado a pizza errada. Simplesmente assumi que esse cara era novo e tinha cometido algum tipo de erro. Liguei para a pizzaria para informar e eles disseram que enviariam uma nova. Cerca de 30 minutos depois, as crianças estavam começando a ficar com fome e estavam frustradas, mas finalmente chegou a pizza. Não muito depois, era o mesmo cara e trocamos as pizzas. Ele estava prestes a sair antes de eu verificar a pizza sozinha, e mais uma vez era a pizza errada. Liguei novamente para o cara e ele se desculpou, mas a essa altura eu já estava irritada. Voltou para o carro, pegou outra pizza, confirmou que era a pizza certa e depois foi embora. Este cara estava me incomodando, mas eu estava feliz por finalmente poder alimentar as crianças. No meio do jantar, a campainha tocou. Fui verificar e era o mesmo entregador de pizza. Ele disse que eu tinha pago a mais pela pizza, o que eu sabia que não era verdade. Ele me deu 20 pesos e simplesmente aceitei. Então ele foi embora. Felizmente ele não voltou pelo resto da noite, o que foi ótimo. Deitei as crianças e li até que seus pais chegassem. Entrei no meu carro para ir para casa aproximadamente 2 horas depois, quando alguém bateu a porta. Eu ainda estava acordada porque estava estudando para uma grande prova. Quando eu atendi, era a polícia. Alguém tinha entrado na casa onde eu estava cuidando e afirmava ser meu namorado. Tive que refutar a história e identificar quem era. Não acho que seja uma surpresa para ninguém que esteja lendo isso que tenha sido o entregador de pizza. Ele não sabia que eu era a babá e assumiu que eu morava lá. Ele tentou entrar tarde da noite e foi pego afirmando ser o namorado da sua filha. Bem, obviamente, ele foi preso e não tenho dúvidas de que continuava cometendo erros de propósito para continuar voltando para aquela casa. Sinto muito por aquela família para a qual eu estava cuidando. Teve que passar por isso, mas ainda vigiava as crianças com frequência.